Nos vídeos anteriores, entendemos que foi Deus quem criou o mal, e não o diabo. Que o diabo não é um ser rebelado contra Deus. Essa figura não existe no Antigo Testamento. Também entendemos que o inferno não é um lugar de condenação eterna, pelo menos não segundo o Tanar, que conhecemos como Velho Testamento. E entendemos que essa visão não combina com o caráter de Deus, que é bom e é bom eternamente. Mas aí restou a pergunta inicial: por que então Deus criou o mal? A resposta mais curta e simples é que o mal precisava existir como uma possibilidade. Se Deus criasse um mundo onde não existe a possibilidade do mal, não seria possível fazer escolhas. E não podendo fazer escolhas, não há livre-arbítrio de verdade. Se Deus não tivesse colocado a árvore no jardim do Éden, Adão não teria como fazer escolhas. A árvore precisava estar lá para que Adão pudesse ter a possibilidade de escolher comer ou não, obedecer ou não. Se Adão pudesse escolher só o bem e não o mal, seria como um robô programado para fazer apenas determinada coisa. Para que a mente de Adão e de todos nós fosse livre, é necessário que exista a possibilidade do mal, a possibilidade do contraste entre o bem e o mal. É necessário que exista um contraste para que a gente tenha ciência do que as coisas são. A consciência se desenvolve pelas experiências e pelas possibilidades. Assim, Deus criou o mal, não como algo que ele desejava para o homem, mas como uma possibilidade para que a mente humana fosse livre de verdade. Para entender melhor, vamos fazer uma analogia. Imagine o calor e o frio. Uma pessoa que gosta do calor precisa ter experimentado o frio para saber o que é o calor e para saber o que ela gosta. Sem a existência do frio, não há como saber o que é o calor. É preciso que haja o contraste, para que haja uma experiência, e da experiência você possa fazer escolhas. Sabendo tanto o que é o calor como o que é o frio, você pode fazer a escolha ou ter uma preferência por um clima ou por outro. O contraste entre as duas experiências é o que faz a sua consciência ser consciente. Então, a existência do mal era necessário como uma possibilidade para que a gente tivesse a consciência perfeita do que é o bem, do que é a bondade, e pudesse fazer as nossas escolhas conscientemente. Deus não queria seres semiconscientes ou autômatos. Ele queria algo que tivesse consciência, algo à sua semelhança, como está descrito em Gênesis. Longe de ser algo maligno, o mal tem a sua finalidade. Mas Deus não queria que o ser humano se inclinasse para o mal e não tivesse meios de voltar para a bondade. Assim, Deus cria um sistema que liga o mal ao sofrimento e à dor. Você faz algo errado, como consequência, algo ruim acontece. Dor, sofrimento, caos. E esses elementos servem para que nós não continuemos por esse caminho, que a gente deixe de fazer aquilo que está trazendo essas consequências. Veja, se você coloca a mão no fogo, você sente dor. É um alerta para que você tire a mão dali. Se você está oprimida numa relação, esse sofrimento está te alertando que talvez você não deveria estar nela. Se você está num ambiente que te torna depressivo, esse sofrimento está te alertando que você não deveria estar ali, ou que algo precisa ser mudado naquele ambiente. Portanto, a dor e o sofrimento são sistemas de alerta, sistemas de segurança, para que quando nós fizéssemos más escolhas, nós tivéssemos algo nos impelindo a ir para o caminho certo. Imagine o guarda-rail em uma estrada. O motorista desatento pode estar mexendo no celular e não percebe a curva se aproximando. Quando o carro atinge o guarda-rail, ele é empurrado de volta para a pista, de volta para o caminho certo. Do mesmo jeito funciona o sofrimento. O caminho que você está trilhando pode acabar te destruindo. O dono do carro pode até reclamar do engenheiro porque o guarda-rail amassou seu carro. Mas a verdade é que se não fosse ele, ele teria despencado ladeira abaixo. Por mais que o guarda-rail tenha amassado o carro dele, salvou a vida dele. Do mesmo jeito é o sofrimento. Por mais que ele seja doloroso, ele está alertando que as coisas não podem continuar como estão. Elas precisam ser mudadas. O guarda-rail em si não é uma coisa ruim, mas quando ele cumpre seu propósito, significa que algo ruim estava para acontecer. Do mesmo jeito é o sofrimento. O sofrimento não é algo ruim em si, mas quando ele cumpre seu propósito, significa que algo ruim está acontecendo. Então, o mal tem por consequência o sofrimento, e o sofrimento está nos alertando que desviamos da rota. O sofrimento está tentando nos forçar a voltar ao caminho correto, ou pegar uma nova direção.
C.S. Lewis, o escritor das Crônicas de Nárnia, escreveu muito bem em O Problema do Sofrimento que o sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Nas palavras dele, o sofrimento exige que se lhe dê atenção, então era necessário que ele existisse com uma finalidade: propiciar que nós tivéssemos livre-arbítrio e consciência. Eu coloco a mão no fogo, eu sinto dor. A experiência me faz crescer, me faz evoluir e passar esse conhecimento adiante. Quando meu filho nasce, eu ensino para ele não colocar a mão no fogo. Assim eu evoluo e ajudo aqueles que estão ao meu redor a evoluir também. A compaixão, que é uma característica tão bela, tão humana, só existe porque o sofrimento a desperta em nós. A dor e o sofrimento esculpem o homem da mesma forma que um cinzel esculpe uma pedra. Daí o título desse livro, O Cinzel e a Luz, que você encontra na Amazon, no Kindle ou na loja da Wyclef. Quando você vê um escultor trabalhando, parece doloroso para a rocha cada vez que ele golpeia e arranca uma lasca do mármore. Mas só assim ele sabe que aquela pedra vai tomar a forma que ele deseja para ela. Portanto, o mal existe com uma finalidade: trazer à consciência o livre-arbítrio e a elevação do homem. Para ser livre, nós precisamos fazer as nossas escolhas conscientemente e não porque fomos programados para não fazer o mal. Regras assim só se aplicam a robôs e não era o que Deus queria para nós. Deus nos diz que Ele coloca diante de nós o bem e o mal e nos aconselha a escolher o bem. Mas Ele não impõe sua vontade sobre nós. Ele espera que nós façamos as escolhas corretas. Ele espera que nós escolhamos a bondade e o bem. O mal é apenas o pano de fundo onde nós podemos enxergar claramente o bem. Assim como não podemos ter uma compreensão clara da luz sem a existência das trevas, não podemos ter uma compreensão clara do bem sem a existência do mal. Imagine um quarto totalmente iluminado, com uma luz como a do sol, que você não consegue nem abrir os olhos para ver. Você se tornaria cego. É preciso que existam as sombras para que a gente possa enxergar os contornos das coisas que existem e para que a gente possa ter a consciência do que de fato é a luz. Se só existisse a luz, sem as trevas, não conseguiríamos enxergar nada. Agora, imagine o oposto. Imagine que você está num quarto escuro, tão escuro que você não consegue enxergar sua mão na frente do seu rosto. Se houver uma fresta no quarto e entrar um mínimo facho de luz, você o perceberá claramente. Então a escuridão do quarto permite você enxergar a luz com clareza. Para trazer clareza, veja essa imagem aqui do lado. Existe um círculo nessa imagem. Você consegue enxergá-lo? Provavelmente não, porque o círculo é branco como o fundo em que ele existe. Não há contraste, então não há como você perceber ele. Mas agora, se trocarmos o fundo e criarmos um contraste, você pode perceber claramente o círculo branco. Se o círculo é o bem, nós só podemos enxergá-lo em contraste com o mal, como essa figura representa. Portanto, o mal para mim é o pano de fundo, é como um céu noturno permitindo as estrelas da bondade brilharem. Mas aqui eu preciso fazer uma ressalva, porque há momentos em que o mal se torna insuportável. Às vezes o guarda-reio quebra, às vezes o mármore rompe. Então, o que fazemos quando o sofrimento é insuportável? O que fazemos quando uma mãe perde um filho? Nesses momentos, nenhuma explicação basta. Nenhuma explicação é consolo, e eu sei disso, e Deus também sabe disso. Mas não quer dizer que não exista propósito nessas circunstâncias. O choro de uma mãe enlutada é o grito cósmico de que aquilo não deveria existir. Se ele não interferiu naquela circunstância, é porque ele decidiu deixar nós seguirmos com as nossas escolhas. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Mas não quer dizer que não haja propósito, mesmo nas tragédias. Gosto de pensar que quando não entendemos o propósito de algo que aconteceu aqui, é porque este propósito está do outro lado da existência, está do outro lado da eternidade. Uma vida que partiu cedo demais não é porque ela não tinha propósito, é porque o propósito dela estava do outro lado da realidade, estava do outro lado da eternidade. E Deus a chamou para cumprir o seu propósito. É como um filho que parte para estudar ou trabalhar do outro lado do mundo. E aí, quando ele desenvolve sua carreira lá, ele percebe que é lá o lugar onde ele deveria estar. E mesmo sentindo saudade da família, ele opta por ficar ali, porque entende que ali está o propósito para a sua vida. Portanto, tenha sempre em mente, há propósitos que só a eternidade revelará.
Enquanto isso, como diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus não é uma resposta fácil para o sofrimento, Ele é a companhia no vale das sombras. Ele é a luz iluminando o caminho enquanto atravessamos a escuridão. Se esse vídeo chegou até você, acredito que haja um propósito nisso. Talvez você não esteja conseguindo ouvir a voz de Deus, talvez não esteja conseguindo enxergá-lo. E esse vídeo é apenas um facho de luz entrando no seu quarto escuro para que você saiba que Deus não te esqueceu. Espero que esse vídeo possa contribuir para a sua conexão com Deus e elevação da sua alma. Obrigado e até mais.